palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ela nos traz ânimo e fortalece o espírito. Ouça agora uma palavra de fé. Nós vamos falar hoje sobre algo muito importante na vida do ser humano, né? Sobre a voz, sobre o falar. Qual voz você tem ouvido? Qual que é a voz que tem falado no seu ouvido, na sua mente? É a voz de Deus ou a voz do inimigo? Para qual voz você tem dado ouvido? Nós vamos falar hoje sobre uma história que todo mundo conhece, sobre Davi e Golias. Quem aqui conhece a história de Davi e Golias? Davi, ele pegou uma pedra e derrubou o gigante. Por que que ele fez isso? Ele não estava dando ouvido àquilo que o Golias, que o exército inimigo estava falando, né? Ele não estava dando ouvido àquilo. E com isso ele conseguiu, né, não ficar apreensivo, não receber aquela opressão para si. E isso fez com que ele fosse o único ali a querer enfrentar o exército inimigo, ou seja, no caso, o Golias. Amém? Então, irmãos, olha só, a voz que você tem dado atenção, que você tem ouvido, que você tem prestado atenção, que você tem dado uma importância, essa voz ela vai falar no seu dia. E no findar do seu dia, você vai saber se essa voz, né, ela te colocou para cima ou para baixo. Porque às vezes o ser humano ele começa a dar atenção às vozes de manhã cedo e não vai discernindo o que é de Deus e o que não é. E o povo ele foi dando ouvido àquilo que Golias estava falando. Olha só, no versículo 4. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gade, veio do acampamento filisteu. Tinha 2 metros, olha só, 2 metros e 90 centímetros de altura. Ele usava um capacete de bronze e uma couraça de escama de bronze, que pesava 7 quilos. Nas pernas usava uma caneleira de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste de sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão, e sua ponta de ferro pesava 7 quilos e 200 gramas. Seu escudeiro ia à frente dele. Golias parou e gritou à tropa de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu o filisteu e vocês, os servos de Saul? Escolham um homem. Abusado ele, né? Ou ele aproveitou da sua pequena estatura de quase 3 metros, né? Ele aproveitou da sua estatura, um guerreiro, um homem que guerreava. Ele pediu para escolher um homem para lutar com ele, né? Para lutar comigo. Se ele puder lutar e vencer, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu vencer, o puser fora do combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. Clima tenso, pesado. O clima aqui não estava bom para o povo de Israel. E às vezes você se encontra neste ambiente no decorrer da sua vida. No decorrer do seu dia, da sua semana, do mês. Às vezes você se encontra neste clima, neste ambiente, aonde um Golias se levanta contra a sua vida, te afronta, aonde um gigante se levanta e quer te derrubar, quer te afrontar, quer falar no seu ouvido, falar na sua mente, colocar você para baixo. Esse Davi, esse Golias,
ele pode se levantar na sua vida para tentar te derrubar. E se você der ouvido a ele, você vai sucumbir, você vai cair. Você vai ficar igual o exército de Israel, batendo perna, com medo. Por quê? Porque ele era um gigante. Ele tinha quase 3 metros de altura. Ele era um guerreiro, forte, sabia guerrear. E se esse gigante se levantar contra você, o que é que você vai fazer? Você vai permanecer dando ouvido a ele, te afrontando, colocando opressão na sua mente, querendo te deixar para baixo, fazendo com que você não tenha fé, porque esse é o propósito do inimigo, te deixar para baixo, te desanimar, fazer com que você pense que você não tenha fé. Mas eu digo para você, nesta noite, você é mais do que vencedor, em Cristo Jesus. Você que crê em Deus, você é muito mais do que vencedor, você tem só que usar a sua fé. O ambiente aqui não era propício para o povo de Israel. Se eles permanecessem dando ouvido a aquilo que o Golias estava falando, eles não iam enfrentar ele. Por quê? Porque Golias, ele sabia a arma que ele tinha e que ele estava usando contra o povo. Ele estava fazendo com que o povo ficasse com medo pela sua estatura. O povo de Israel, ele diz aqui, no versículo 8, Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão posicionados para a batalha? Não sou eu filisteu e vocês servos de Saul? O erro do povo de Israel estava aqui, em achar que eles eram servos de Saul, do rei Saul. E este é o erro de muitas pessoas, achar que é servo de tal pessoa. Não, nós somos servos de Deus. Nós somos servos do nosso Senhor, aquele que morreu por nós, aquele que nos deu uma fé sobrenatural. E é nisso que nós estamos firmados. Amém, igreja? Nós somos servos de Deus, nós não podemos pensar que somos servos de uma outra pessoa, que aquela pessoa pode nos ajudar, pode nos socorrer, porque ele está aqui, vocês são servos de Saul. E ele era um filisteu, mas eles não entenderam que eles eram servos do Deus Altíssimo, do Deus Todo-Poderoso. E é isso que eu digo para você, você é servo, você é filho de Deus, do Deus Todo-Poderoso, aquele que te sustenta, aquele que te levanta, aquele que te guarda, aquele que te protege todos os dias da sua vida. Amém, igreja? Não desanime, se coloca para cima, se coloca para o alto, não dê ouvido à voz de Golias que se levanta contra você todos os dias, ou no meio da semana, eu não sei. Não olhe para o ambiente, olhe para Deus, olhe para o autor e consumador da sua fé. Não faça igual a Pedro. Pedro, ele andou sobre as águas enquanto ele estava o quê? Olhando para Cristo. Mas a partir do momento que ele olhou para o lado e viu, que ele estava caminhando sobre as águas, ele afundou. Enquanto você estiver aqui, faça de conta que o Wesley é Cristo. Enquanto você estiver olhando para Cristo, certo? Firmado neste foco aqui, em Cristo, você não vai afundar. O gigante, ele pode se levantar contra você, mas é para cair, para que o nome de Deus seja glorificado. A maré, ela pode se levantar, a tempestade, ela pode se levantar, mas basta uma palavra de Deus, para essa maré, para essa tempestade a cair, a baixar. Amém? Basta uma palavra de Deus. E Davi, ele chegou nesse ambiente aqui, um ambiente de confusão, um ambiente de medo, um ambiente onde um olhava para o outro e olhavam todos ali para Golias e ficavam com medo, porque Golias era grande. Mas quando chegou um que conhecia o poder de Deus, aleluia, que conhecia aquilo que Deus podia fazer, pode fazer, viveu aquilo que Deus estava fazendo na vida dele, porque é tão interessante que Davi, moço, pequeno, ele já tinha matado um leão e um urso. Veja vocês, o tanto que Deus era na vida daquele jovem, nesta época aqui, Amém? Então Deus, ele é na minha vida, ele é na sua vida.
Então você não pode ficar dando atenção, ouvido, àquilo que o diabo vem tentando falar na sua vida. Glória a Deus. Deixa aberto aí, e só vai lá em Gênesis, só rapidinho, capítulo 1. Gênesis capítulo 1, olha só. Versículo 3. E disse Deus, e Deus falou, e haja luz, e houve luz. Versículo 9, versículo 6. E depois Deus disse, e haja entre as águas um firmamento. Deus falou. Versículo 9. E disse Deus, ajuntem-se em um só lugar as águas. Versículo 11. Então disse Deus, cubra-se a terra de vegetação. Versículo 14, e disse Deus, haja luminares no firmamento dos céus, para a separação do dia e da noite. Versículo 20, e também disse Deus, encham-se as águas de seres vivos. Deus falou e tudo criou, e tudo se fez. Ou seja, quando você dá ouvido à voz de Deus, quando você ouve aquilo que Deus está falando, quando você deixa de dar ouvido para o inimigo, Deus ele vai te surpreender de uma forma sobrenatural. Deus ele criou o mundo em 6 dias, fez tudo em 6 dias, com o poder da sua palavra. Com o poder da sua palavra, Deus ele criou tudo. E o que é esse problema que você passa hoje para Deus? Qual que é a sua fé? A sua fé é num Deus Todo-Poderoso que criou os céus, que criou a terra, com o poder da sua palavra? Ou você tem dado ouvido ao diabo? Você não pode dar ouvido às circunstâncias. Você não pode dar ouvido às pessoas que querem te colocar para baixo. Você tem que dar ouvido a palavra de Deus, a Deus, aos seus líderes, aos pastores, aquela pessoa que vai te colocar para cima, que vai dizer para você que é possível sim, que vai levantar a sua fé e dizer para você que tudo é possível aquele que crê, tudo é possível aquele que crê, tudo é possível, igreja. Não é meio, mas é tudo, não é metade, é tudo. Se você crê, tudo é possível, você só tem que crer. A sua fé, ela tem que estar firmada em Deus. Amém? Glória a Deus, igreja. Posso ouvir um glória a Deus? Diga assim, eu tenho fé sobrenatural. E a partir de hoje, eu vou usar essa fé. Porque Deus é na minha vida. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Amém, irmãos? Deus, Ele é poderoso. Ele nos surpreende nos mínimos detalhes. Nós temos apenas que descansar o nosso coração e crer no poder dEle. Glória a Deus. Vamos continuar aqui a leitura para finalizar agorinha. No versículo 10. E acrescentou, eu desafio hoje a tropa de Israel. Mandem-me um homem para lutar comigo sozinho. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Davi era filho de Jessé, o efrateu de Belém de Judá. Jessé tinha 8 filhos e já era idoso na época de Saul. Vai para o versículo 15, Mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Durante 40 dias o filisteu aproximou-se de manhã e de tarde e tomou posição. Durante 40 dias, você pode imaginar durante 40 dias, um gigante se levantar
e afrontar um exército? Um gigante afrontar um exército. E aqueles que ouviram ficaram com medos e atônitos, apavorados. Mas Davi, ele ia ali e voltava, só que ele não estava dando ouvido àquilo. Ele sabia no seu coração o poder de Deus. Amém? No versículo... Deixa eu só achar aqui. Tá. No versículo 25. Versículo 25. Os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grande recompensa a quem o vencer. Também lhe dará sua filha em casamento, e isentará de imposto em Israel a família de seu pai. E Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu, e salvar a honra de Israel? Quem é este incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Quem é este incircunciso? Davi estava dizendo aqui que aquele gigante, ele não tinha aliança com Deus, e Davi tinha. E nós temos uma aliança com Deus, e o nosso adversário, ele não tem. Ele já é um derrotado. Ele já sabe o fim dele. Ele já é um derrotado. E nós temos uma aliança com o nosso Deus. Agora nós temos que colocar a nossa fé em prática, deixar de dar ouvido às coisas mundanas, deixar de dar ouvido às pessoas que querem nos deixar para baixo, ouvir apenas a Deus, porque nós temos uma aliança com Ele. Davi disse aqui, quem é este incircunciso? Ele não tem aliança, ele está afrontando o exército do Deus vivo. E o diabo, quando ele te afronta, ele está afrontando uma pessoa que faz parte desse exército, do Deus vivo. O nosso Deus, ele não morreu, ele está vivo e ele reina para todo sempre. Amém? O nosso Deus, ele é poderoso e ele está vivo. Glória a Deus. Então nós temos que crer, colocar a nossa fé em prática. Amém, igreja? Aqui, Davi, no versículo 34, Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão e um urso, e leva uma ovelha do rebanho, vou atrás dela e dou-lhe golpes, e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Parece até uma piada, né? Por quê? Porque Davi, aqui nessa época, ele era moço. Ele devia ser mais ou menos ali da altura do André, ou um pouco mais alto. Isso aqui, às vezes, assim, você lê isso aqui, você pensa, mas como uma adolescente, ele vai contra um urso e contra um leão, e tira a ovelha da boca dele, e se ele se volta contra ele, ele pega pela juba e dá golpe até matá-lo. Por quê? Porque ele sabia que Deus era na vida dele. Ele sabia o poder de Deus, ele sabia que Deus não ia abandonar ele mediante até essa situação aqui, Agora ele foi lá para afrontar, para derrubar o gigante que se levantava contra uma nação. O gigante se levantava contra uma nação. E Davi sabia que Deus era na vida dele, sabia que Deus ia usar ele. Foi por isso que ele afrontou, que ele encarou aquele gigante ali. Ele sabia que Deus ia dar vitória para ele.
porque ele não estava indo no nome de pastor, de presbítero, ele estava indo no nome de Deus, do Deus vivo, do Deus todo-poderoso, no nome de Jesus Cristo, ao qual nós cremos. E é neste nome que nós temos que fazer as nossas orações e enfrentar qualquer batalha, qualquer gigante, qualquer tempestade que se levanta contra a nossa vida. É no nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Você crê nisso? Você crê que Deus é contigo? Você crê que Deus é na sua vida? Você crê que qualquer gigante que se levantar contra você, você pode derrubar ele? Você pode derrotar ele porque você tem uma fé. E essa fé está dentro de você, você só tem que colocar ela em prática todos os dias. E é isso que eu oro, é para isso que eu oro nessa noite, para que você saia daqui entendendo o poder da fé. A firme certeza que você tem da fé, uma firme convicção, de uma fé sobrenatural, de que Deus é na sua vida, de que Deus, Ele não te abandona em momento algum. Amém, igreja? Glória a Deus? Então essa é a palavra de hoje que eu tinha para você, que o Espírito Santo tinha para a igreja. Não dê ouvido às coisas mundanas, não dê ouvido àquelas pessoas que querem te colocar para baixo. Quando um gigante se levantar contra você, creia que Deus ele é na sua vida. Creia que Deus ele te capacitou e Ele te deu um poder sobrenatural para você derrotar qualquer gigante. Não se desanime. Seja forte e corajoso. Aquilo que Deus falou para Josué. Ser forte e corajoso. Eu digo para você nessa noite. Seja forte e corajoso e não se desanime, porque Deus ele é na sua vida. Glória a Deus. Se coloca de pé em nome do nosso Senhor Jesus. Coloca a mão no seu coração, feche seus olhos. Pai, no nome do nosso Senhor Jesus, ó Deus. Nessa noite eu oro para que essa pessoa que está aqui, ela venha usar essa arma, meu Deus, essa arma sobrenatural, que é a fé, que é o poder da fé, a oração, a crença, Senhor Deus, crença no Senhor, crença no seu poder, meu Deus. E que quando um gigante ou uma tempestade se levantar contra a vida dessa pessoa, meu Pai, o poder dessa fé vai ajudar essa pessoa a passar por essa situação, meu Deus. E essa pessoa ela não vai dar mais ouvido à circunstância, aquilo que os olhos naturais dessa pessoa está vendo, meu Pai. Pois ela vai enxergar pela fé, ela vai ver algo sobrenatural, ela vai ver além, meu Pai. Isso é a fé sobrenatural, é você ver além daquilo que os seus olhos naturais estão vendo. Em nome do nosso Senhor Jesus, quer seja uma doença, quer seja um desemprego, uma separação, quer seja qualquer coisa, o poder da fé é ver além, ver, Senhor Deus, além. Então que essa pessoa ela possa, meu Pai, nessa noite exercer a fé sobrenatural na vida dela, na casa dela, e é no nome do nosso Senhor Jesus que eu te peço, meu Pai, que o Senhor abençoe a sua igreja, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus.